Muito bem, voltamos com o nosso Minuto Bom Dia agora para falar de esporte. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia o jornalista Edson Castro, ele que viu o trem passar lá em Viadutos, que é praticamente gauramense de coração e está aqui hoje para destacar as informações do esporte antes do fim de semana, hein, Castro? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Leandro, boa tarde aos telespectadores. Aliás, eu vi o trem passar na época que o trem levava passageiros ainda, isso foi lá no início dos anos 90. Ele tinha cabelos nessa época. Exatamente, ali em Marcelino Ramos, né, na travessia na ponte, enfim, tinha aquelas cargas de combustível que vinha, aqueles vagões especiais, enfim, tudo isso eu tive a oportunidade de acompanhar e hoje posso te dizer que com saudade lembro daqueles tempos, porque a gente sabe o quanto importante é a ferrovia para o modal de transporte no Brasil e é um modal extremamente esquecido pelos governantes. É uma pena, Quem sabe a gente tem aí futuramente alguém que pense nesse sentido aí e reative as estradas férreas pelo Brasil afora. Hoje saiu a notícia no Capa do Bom Dia que a Igreja Matriz vai ter uma réplica reconstruída aqui em Erechim, uma história, e a gente espera que isso motive também para que as ferrovias, as estações ferroviárias, esse sistema volte. É muito importante a história, né? E geral até porque também, se né? perde, né? Há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa sobre a malha ferroviária aqui da região e imagine que as pessoas... Tem lugares que nem tem mais o trilho, porque já foi retirado por alguém que acabou usando isso para desmanche ou qualquer outra atividade. Muito bem, vamos aos destaques do esporte e vamos começando pelo Atlântico. Ele já começa a dar o próximo passo para a Liga Nacional. Quando é que o Atlântico joga agora, Cássio? Joga no final de semana, joga no próximo domingo, às 1h30 da tarde, contra o Minas em Minas Gerais. Jogo da volta já está marcado, sexta-feira, dia 9, 7h15 da noite aqui em Erechim. A delegação viaja hoje para Minas Gerais. Chegando lá em Belo Horizonte vai ter mais 2 treinos antes do jogo. O Giba termina a preparação já no ginásio que vai acontecer a partida, que é lá no Arena Minas Tênis Clube. E aí fecha a preparação para essa partida contra o Minas, primeiro jogo lá, segundo em casa. Jogo complicado. Não tem aquela rivalidade de Atlântico e Açoeva, mas o Minas é um adversário extremamente tradicional dentro da Liga Nacional de Futsal. E a coincidência entre essas duas equipes os dois são vice-campeão uma única vez, né? E buscam o título inédito da Liga Nacional de Futsal. Estão entre os 8 finalistas da competição desse ano. Vamos falar de Libertadores. O Grêmio está tentando reverter a eliminação no tapetão. O Grêmio busca aí reverter essa derrota para o River Plate dentro de campo. Vale lembrar que o Grêmio perdeu por 2-1, teve muita reclamação. É importante também que o Grêmio não está buscando reverter as situações em função do VAR, que é a arbitragem de vídeo. Não é isso que o Grêmio está buscando. O Grêmio está tentando buscar a interferência do treinador do River Plate, que estava suspenso e não poderia ter descido ao vestiário, não poderia ter orientado a sua equipe através de rádio comunicador. Então é isso que o Grêmio está buscando. É a única maneira do Grêmio ter algum sucesso na reversão de pontos. Não existe reverter pontos através de qualquer pedido, tanto é que o Grêmio nem manifestou isso, apenas como um embasamento da sua tese de buscar essa reversão. Não existe nada que vá mudar resultado em função dos erros, possíveis erros, em função da arbitragem de vídeo. O Grêmio reclama principalmente no primeiro gol, que o jogador do River Plate teria feito com a mão. Mas é uma situação que divide muitos especialistas. Alguns acham que sim, o Grêmio tem o direito de buscar essa reversão e pode buscar essa reversão, enquanto outros acreditam que não. O River Plate muito provavelmente será punido com alguma multa ou o próprio treinador afastado por um longo período, até para se dar um exemplo, né? Mas muito dificilmente o Grêmio vai conseguir a reversão dos pontos. Se não conseguir, continua tudo como está. River Plate e Boca Juniors vão fazer a final da Libertadores. Pois é, ontem teve Palmeiras e Boca Juniors. Mais uma vez o VAR fez uma diferença e mostra a preocupação não só dos árbitros brasileiros, como a despreparação dos sul-americanos em geral, do mundo inteiro, né? Ontem eu acho que o VAR agiu certo, principalmente no lance do primeiro gol do Palmeiras.
claramente o Daverson estava impedido, a arbitragem de vídeo interferiu e aí se anulou o gol. No final do primeiro tempo teve mais uma lambança da arbitragem de vídeo. Eu acho até que não foi da arbitragem de vídeo, foi uma decisão do árbitro em campo que dependeu lá da arbitragem de vídeo e na hora dele decidir ele acabou decidindo errado. Por quê? Porque o jogador do Boca Juniors foi afastar a bola cruzada para a área e com a mão no corpo acabou a bola batendo na mão dele. Não é pênalti, né? Segundo a regra, não é pênalti. Então, ok, não é pênalti. Agora, a bola foi para escanteio e ele deu o tiro de meta. Então, o árbitro... Mas aí me parece que não foi caso da arbitragem de vídeo, foi o próprio árbitro de campo que acabou se equivocando. E aí já foi também no final do primeiro tempo. Aí. Mas, de restante, ontem a arbitragem funcionou muito bem. Vale dizer também que... Eu acho que o futebol tem que aprender a conviver com a arbitragem de vídeo. E isso vai levar um tempo. Muito bem, vamos falar de enduro. O Erechinense fica próximo ao 29º título da carreira. Michel Sequete, piloto aqui de Erechim, agora competindo aí no enduro de velocidade, é líder do Campeonato Gaúcho aí na sua categoria e pode sim na próxima etapa, que será a última da temporada, conquistar o 29º título da carreira dele, que inclui tanto o enduro de velocidade quanto de regularidade. O velocidade é aquele que imprime a maior velocidade, quem fizer o percurso no menor tempo é o vencedor, e o regularidade é aquele que tem a perda de pontuação por passar ao longo do trajeto por diversos pontos de cronometragem. Também você traz uma matéria falando um pouquinho mais de karatê. Nós temos duas meninas aqui de Erechim que estão indo para Curitiba nesse final de semana, onde acontece os jogos do Pan-Americano de Karatê, e essa competição ela vai pontuar também para o ranking de quem vai disputar o Campeonato Mundial no próximo ano. Então, tanto a Cristiane Babinski, que é uma das favoritas aí aqui de Erechim, ela está indo juntamente com outra atleta aqui de Erechim para essa competição, as duas com chance de pontuar bem nessa competição e quem sabe o ano que vem estar no Mundial. Tem as inscrições abertas para a rústica de Marcelino Ramos e tem um getuliense que se destaca no futsal e no futebol de base, duas matérias importantes aí para a nossa região. Exatamente, o menino Joca, né, que o Joaquim, lá de Getúlio Vargas, que tem conseguido realmente resultados expressivos, está na base do Juventude, categoria sub-9, e também está na base do Arsenal, de Não Me Toque, que é um time que disputa o Campeonato Gaúcho de Futsal, e recentemente foi campeão gaúcho de futsal, o atleta Joaquim Ramão do Prado, que integra esse elenco de Não Me Toque também do Juventude. E aqui os pais falam, né, sobre toda a trajetória do Joaquim, ou do Joca, como é carinhosamente conhecido pelos amigos, desde os 3 anos de idade, trabalhando para ser jogador de futebol e está conseguindo realmente se destacar aí no cenário estadual. Vamos torcer para que dê certo, né? Exatamente. E a rústica de Marcelino Ramos tem as inscrições abertas. O pessoal pode procurar o SESC ou então a Prefeitura de Marcelino para fazer as inscrições. Essa rústica acontece no mês de dezembro. Vamos falar do nosso Canário do Colosso, que ontem foi a Porto Alegre. Ontem não, anteontem estava em Porto Alegre já, mas ontem entrou em campo para jogar contra o Cruzeiro e ficou no 0-0. O que aconteceu? É bom ou é ruim? É um resultado bom e ruim. Vou te explicar por que é bom. Porque empatou fora, ganhando em casa, está classificado. É ruim pelo seguinte: qualquer empate com gol no Colosso da Lagoa classifica o Cruzeiro, por causa do gol qualificado. Então o Ipiranga... E empate sem gol? Ipiranga. Empate sem gol é pênalti. Pênalti. Aí não tem, aí é pênalti. Então, na verdade, o Ipiranga, o ideal mesmo, para não correr nenhum risco, seria vencer o jogo. O 0-0 vai para pênalti e aí a gente sabe como é que é. Mas qualquer empate com gols classifica o Cruzeiro. Então é bom e não é tão bom assim ao mesmo tempo. O Ipiranga vai ter que estar muito atento, porque o Cruzeiro jogou muito futebol ontem, teve um jogador expulso no primeiro tempo, o que complica bastante, e mesmo com um jogador a menos, foi o Cruzeiro quem criou as melhores oportunidades de gol. Então, tem que estar atento. No domingo, 5 horas da tarde, aqui em Erechim, vale ressaltar que o jogo é às 5, porque no domingo a gente já vai ter horário de verão, né? Então as partidas começam um pouco mais tarde. E como não tem Grêmio nesse horário, como o Inter joga só às 7 da noite, ficou então esse horário das 5 da tarde para o jogo Ipiranga e Cruzeiro, vale uma vaga nas quartas de final. E olha, é bom estar atento. Pelotas ontem perdeu para o Real, primeiro jogo por 2-1. Pra tu ver, né? Pode pintar surpresinhas aí. Exatamente. Pô, notícia boa pro Ipiranga essa do Pelotas. Bom, pra encerrar, o Gé vai para o Jaraguá e anuncia, o anúncio do site da Liga Nacional de Futsal, tá deixando o Atlântico, esse que foi um destaque dessa temporada.
Ele fica até o final do ano, né? É importante se dizer que fica até o final do ano. A reportagem se trouxe hoje, porque a Liga Nacional de Futsal publicou essa matéria, dizendo que o GE está deixando o Atlântico ao final do ano e vai para o Jaraguá Futsal. Na verdade, a gente já tinha uma informação de bastidores de que o GE poderia estar indo para o futsal catarinense. No entanto, nem o GE confirmou, nem o Atlântico, obviamente, e muito menos o Jaraguá haviam confirmado. O GE foi convocado para a seleção brasileira no final de semana, disputou 2 amistosos pela seleção contra o Paraguai. Um desses amistosos foi em Jaraguá do Sul. E aí a imprensa de Jaraguá foi para cima do GE, questionou ele, e aí ele, obviamente, acabou dizendo que sim, ele tem já um compromisso firmado, embora não um contrato, mas que ele já tem um compromisso firmado com o Jaraguá Futsal e vai para a equipe catarinense no próximo ano. O GE, que é um jogador experiente... Então acho que isso pode atrapalhar, e agora essa finaleira, esse pensamento do jogador, talvez já está pensando no ano que vem? Não, acho que não. Acho que não, porque primeiro o Jaraguá está fora da Liga Nacional, né? E também não disputa o Campeonato Gaúcho. Segundo, o GE foi convocado para a seleção brasileira e ele quer muito permanecer na seleção brasileira. E para ele permanecer na seleção brasileira, ele vai ter que ter uma regularidade de agora em diante. Ele está muito bem no Atlântico, já está muito bem no Atlântico. Até porque faz um tempo já que ele está no futsal brasileiro, então se adaptou novamente bem, ele que esteve na Europa por algumas temporadas. Ele está muito bem no Atlântico e eu acredito que ele vai fazer ainda mais pelo Atlântico nessa reta final, porque daqui a um pouco ele pode deixar um legado bem importante para Erechim, que é a conquista da Liga Nacional de Futsal, além de daqui a um pouco conquistar até o Tetracampeonato Gaúcho. Não acredito que vai mudar, não acredito que mexa com a cabeça dele, é um jogador extremamente experiente. Ele já sabia no final do ano passado que ia sair do Joinville e ia vir para o Atlântico. Então, acho que não. Acho que o GE é um jogador experiente o suficiente para saber lidar com essa situação. Uma pena que ele vai deixar a equipe do Atlântico, é uma perda importante para o próximo ano. Show de bola! São essas informações do esporte por hoje? Exatamente. Aproveitando que nós vamos ter feriado aí final de semana, desejar um ótimo feriado, um ótimo final de semana a todos. E a gente se encontra aí pelos campos da vida, né? No domingo, espero que todo mundo vá lá para o Colosso da Lagoa apoiar o Ipiranga. Ipiranga pode dar um passo importantíssimo aí dentro da Copa Vianney Carli. Vai viajar no feriadão? 5 horas da tarde. Não, vai viajar no tem que feriadão. trabalhar também. Então, show de bola. Bom fim de semana para você. Igualmente a todos.